Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma fórmula para gerir com sucesso. Essa fórmula eu tirei do livro O que a Vida Me Ensinou, do Marcelo Silva. Ele é CEO do Magazine Luiza. Essa é uma coletânea da editora Saraiva. Eu já falei dela num outro vídeo, que o Marcelo dá 8 checagens para uma avaliação de candidato. E agora eu tiro esse outro assunto que eu achei bem interessante, que eu li aqui no livro, que é essa fórmula para gerir com sucesso. São 13 passos. Eu vou começar pelo primeiro, que é foco no cliente. O Marcelo diz que você precisa ter foco no cliente, mas para isso você precisa ter foco no funcionário. Então, é como se o foco no cliente fosse uma consequência de você dar uma atenção especial ao seu funcionário. O segundo item é gerência de portas abertas. Os gerentes precisam estar à disposição dos funcionários, independentemente do cargo, independentemente da hierarquia, eles têm que estar disponíveis e abertos a ouvir e conversar com todos os funcionários. O terceiro item é o trabalho coletivo. Ele foca muito no trabalho em equipe, o trabalho individual é importante, mas a gente sempre trabalha individualmente pensando em algo maior, pensando em um projeto, pensando em um propósito. Então, ter em mente esse engajamento coletivo e esse trabalho coletivo é fundamental para uma gestão de sucesso. O quarto item é a prioridade interna. O Marcelo Silva, ele prioriza os funcionários da empresa, então sempre que houver uma possibilidade de movimentação, um cargo novo, se você puder movimentar um funcionário da empresa, melhor. Só busque funcionários fora da empresa quando realmente você não tiver o recurso internamente. Então, valorizar o seu funcionário ao máximo, e se você não tiver o profissional que se encaixe com o perfil da vaga, aí sim procurar no mercado. O quinto item é ter critérios. Ele diz que as pessoas elas são reconhecidas pelos valores e pelas capacidades de produzir resultados. E isso tem que ser levado muito em consideração na hora de você fazer uma boa gestão, porque é isso que embasa a meritocracia. Os resultados também são um item descrito aqui no livro pelo Marcelo. Ele diz que as empresas elas vivem dos resultados, os acionistas também eles querem o retorno sobre o investimento que eles fizeram na empresa, e dessa mesma forma os funcionários devem ser reconhecidos pelo trabalho que eles desempenharam. Então também outro fator que leva a uma meritocracia efetiva. O sétimo ponto é a hierarquia. Ela existe, mas ela precisa ser simplificada a ter o menor número de níveis. Caso contrário, a tomada de decisão fica mais difícil, a comunicação fica mais truncada, os processos acabam ficando engessados e a burocracia se espalha de uma maneira inacreditável, né? Acaba ficando engessando toda a empresa. Então, quanto menos níveis hierárquicos você tiver na sua empresa, melhor, porque tudo flui de uma maneira mais fácil. O oitavo ponto é conduta. Você, como gestor, precisa ser austero, precisa ser rígido, rigoroso e explorar o máximo das pessoas e reconhecê-las por esse esforço e pelos resultados que elas trouxeram. O nono ponto é o escritório central. Marcelo vem do mercado de varejo, né, Magazine Luiza, e ele diz que o escritório central tem que se comportar como o suporte das lojas. As lojas são as que estão na ponta conversando com o cliente, então elas têm que ter total suporte do escritório central para o que elas precisarem. O décimo ponto é a reestruturação. É preciso sempre pensar em renovar áreas, renovar diretorias, renovar processos, renovar estratégias, sempre pensando nessa reciclagem, de modo que a empresa consiga se manter no mercado e crescer com ele. O 11º ponto é a tradição. Ele diz que é importante a gente valorizar as empresas que têm uma longa história, mesmo tanto a sua empresa quanto as empresas concorrentes. Se elas estão vivas no mercado e liderando, quer dizer que elas fizeram coisas que deram certo e estão fazendo até hoje. Então é importante ficar de olho nisso e valorizar isso também. E ele também diz que o antigo e o moderno é um ponto que gera
sucesso na hora de você fazer uma gestão, porque você precisa manter os valores, os princípios, a missão, a visão, aquelas coisas que são tradicionais do negócio, mas você precisa trazer a modernidade principalmente nos processos. Então você manter o antigo da tradição e da base da empresa, mas sempre renovar, assim como ele disse no ponto de reestruturação, né? Renovar áreas, renovar processos, renovar estratégias. Isso faz com que toda a engrenagem da empresa funcione de uma maneira perene. E por fim, ele fala sobre o compromisso. O gestor, ele precisa dar o melhor de si e ele precisa confiar nas pessoas. Dar o melhor de si para gerir as pessoas, para gerir os projetos, para trazer resultados para a empresa. E ele precisa confiar nas pessoas para poder delegar tarefas e as pessoas depois trazerem resultados para ele. Essa foi a fórmula para gerir com sucesso do Marcelo Silva, que conta mais um pouquinho nesse livro aqui. Fica a dica da leitura, tem algumas coisas bastante interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo!